E aí galera, mais um dia, Sidney Costa falando. Vamos continuar ouvindo nosso livro? A gente já está no capítulo 13. Então, capítulo 13, o título é Saiba Perdoar. Permita o erro em nome do aprendizado. Disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. O pai então repartiu entre ele os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se ao serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para sua fazenda guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Levantar-me-ei e irei a meu pai, e dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando o pai o viu, e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e pondo-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. Lucas 15, versículo 11 a 24. A parábola fascinante de Jesus sobre o retorno do filho pródigo talvez seja sua lição mais tocante em relação ao perdão e à compaixão. Realisticamente, o pedido do filho para receber logo sua parte da herança do pai, que ainda está vivo, é um desejo de que seu pai já estivesse morto. Seu pai poderia viver o tempo de vida que lhe restava desfrutando do que havia financeiramente conquistado. O filho, além de não querer esperar por isso, recebeu sua herança e gastou tudo o que tinha em uma vida inconsequente, marcada pelo hedonismo. Deixou sua família para trás e mergulhou em uma vida centrada na satisfação pessoal. Essencialmente, abandonou o pai como se ele estivesse morto. Na verdade, o pai tinha uma justificativa bem forte para renegar seu filho. A ofensa do filho foi muito grave. Quando o filho finalmente caiu em si, até mesmo ele não se considerava mais digno de ser chamado de filho. Ao retornar, contudo, encontrou um pai que o esperava, não para condená-lo, mas com os braços abertos para aceitá-lo de volta. O pai vestiu e consolou o filho. Declarou que o filho estava morto, mas que tornou a viver. Ele estava contente e pronto para comemorar. O que esta parábola surpreendente nos ensina sobre a vida e a liderança? Em primeiro lugar, Jesus parece estar indicando que, se realmente nos importarmos com os outros, nenhuma ofensa será tão grande que careça de perdão e compaixão se o ofensor estiver de fato arrependido e pronto para mudar, ou seja, se a pessoa admitir honestamente seus erros e estiver pronta para mudar sua conduta. Em alguns casos é necessário sofrer as consequências de um erro grave para conseguir verdadeiramente preparar uma pessoa para dar bons frutos. Uma experiência como essa pode ser a base de um compromisso renovado com a autoliderança construtiva. De certo modo, quando somos mal-sucedidos ao lidar com os desafios da vida, é como se tivéssemos recebido uma grande bofetada. Mas o que chamamos de falha pode servir como uma motivação poderosa para a mudança. É extremamente fácil seguir a mesma rotina e aplicar sempre as mesmas estratégias pessoais, a menos que ocorra algo drástico. É por isso que, ironicamente, quando as pessoas sofrem as consequências de uma falha grave e fica claro que foram elas que cometeram a falta,
se reconhecem o erro e assumem sua responsabilidade, talvez seja o momento propício para oferecer apoio e incentivo em vez de condená-las. Finalmente vê-se a olhos nus que as feridas estão abertas e essas pessoas estão prontas para serem curadas. Na parábola contada por Jesus, o pai parece perceber tudo isso. Para ele, seu filho é quem estava morto, mas agora está pronto para começar a viver novamente. Como segunda lição, podemos dizer que a parábola parece destacar o valor da aprendizagem, mesmo diante de um erro notório e hediondo. O filho finalmente aprendeu sobre o valor de ser um filho, algo que antes havia repudiado tão facilmente. Agora estava realmente disposto a buscar o perdão e servir até mesmo como um escravo. A humanidade imperfeita do filho foi abertamente exposta a todos, mas a experiência lhe proporcionou um valioso insight. Talvez ele tenha adquirido o conhecimento necessário para definir a base de uma vida digna. Uma de minhas histórias favoritas, que já faz parte do folclore nas empresas, ocorreu na IBM, segundo dizem. Um executivo sênior tomou uma decisão equivocada que custou à empresa milhões de dólares. Ao ser convocado para falar com o CEO, é claro que ele esperava ser logo dispensado de sua função. Entrou na sala temeroso e começou a conversar com o CEO. Finalmente, como estava começando a ficar aflito, decidiu levantar a questão que mais temia, mas que supunha ser inevitável. Perguntou se seria demitido. A resposta do CEO tinha insight e era aparentemente sábia. Em essência, ele disse simplesmente: demiti-lo? Nem pensar. Investimos alguns bilhões de dólares na sua educação. Este líder parecia compreender a lição ensinada por Jesus. A lição de Jesus, entretanto, não termina aqui. Vejamos o resto da história. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Então o irmão ficou com raiva e não queria entrar. Seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma sua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os seus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar o novilho gordo. Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois que este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Lucas 15, de 25 a 32. Então, como se não bastasse a história do filho mais novo, Jesus apresenta ainda outra trama envolvendo o filho mais velho, e aparentemente o mais virtuoso. Esse filho se manteve leal servindo o pai por muitos anos. Ele parecia ter um bom motivo para ficar zangado. O filho mais novo, que não se manteve leal nem se sacrificou como o outro, estava aparentemente sendo recompensado por seu comportamento irresponsável. Mas o pai expressa seu amor pelo filho mais velho e tenta ensiná-lo sobre o que é mais importante: colocar o bem-estar do seu irmão, de outras pessoas, em primeiro lugar, especialmente quando esse irmão está precisando tanto de ajuda. Esta parte da história nos ensina sobre a importância de perseguir ideais virtuosos como o serviço, a compaixão e o perdão pelo seu próprio valor. Isso está em consonância com os ensinamentos do filósofo grego Aristóteles, que afirmou que o maior bem deve ser encarado como um fim em si mesmo. O pai nessa história nada tem a ganhar ao perdoar e se preocupar com seu filho, a não ser a experiência de ser compassivo e aceitar de volta o filho que essencialmente havia desprezado o pai. Jesus parece nos ensinar que, ironicamente, aquilo que buscamos obstinadamente na vida, em nome de interesses pessoais, riqueza, poder, fama, parece nunca ser totalmente alcançado e desfrutado. Em geral, quando esquecemos de nós mesmos, em prol de uma causa de valor, especialmente para o benefício de outros,
finalmente recebemos as recompensas internas por agir com nobreza. Esse tem sido um tema recorrente nas aplicações de empowerment no mundo inteiro. O real poder de dotar os outros de empowerment no espaço de trabalho parece fluir do senso psicológico de propriedade que empregados vivenciam quando estão realmente incluídos no processo de tomada de decisões e liderança da empresa. Quando membros da empresa passam a se preocupar com benefícios pessoais concretos, além de recompensas financeiras e materiais em potencial como parte do sistema, o empowerment se torna muito impotente. O fogo ardente de um comprometimento apaixonado com o sistema de trabalho ao qual os empregados pertencem e que na verdade pertence aos empregados é o principal combustível que permite ao sistema ser capaz de dotar os empregados de empowerment. O pai na história sentiu esse tipo de paixão e a expressou pela compaixão, e o filho mais novo estava começando a sentir o mesmo. Então, a mentalidade de negociante em que planejamos de forma calculista nossas ações, com base no que acreditamos ser correto para obter um retorno concreto a nosso favor, nunca nos leva a real satisfação. O irmão mais velho era amargo porque sua lealdade e fidelidade ao pai aparentemente não haviam sido recompensadas. Ele desejava um benefício concreto pelo seu trabalho e serviço. Ainda assim, o pai respondeu garantindo que todos os seus bens já pertenciam ao filho mais velho. Talvez se o primogênito tivesse realmente compreendido isso, teria naturalmente comemorado a volta do irmão mais novo. Henry Nouwen dedicou um livro inteiro à magnífica pintura de Rembrandt, retratando o retorno do filho pródigo e como a leitura desse livro foi fonte de mudança e a orientação na sua própria vida. Ele sugere que cada um de nós, em determinado momento da vida, provavelmente desempenha o papel do filho mais novo, em busca de prazer, e do filho mais velho, virtuoso no seu próprio juízo. Segundo o autor, o real desafio é conseguir agir como um pai compassivo, que apoia e aceita os dois. Recentemente tive a chance, como Nouwen, de viajar para São Petersburgo, na Rússia, para ver a pintura original, grande e imponente, no Museu Hermitage. Também fui a Amsterdã e visitei a antiga moradia de Rembrandt, onde ele viveu durante os anos mais prósperos de sua carreira. Fiquei sabendo que Rembrandt acabou perdendo essa bela casa, pois não conseguiu quitar suas dívidas. Nouwen sugere que Rembrandt deve ter evoluído nos papéis dos filhos mais velho e mais novo, e finalmente começou a agir como pai anos mais tarde, após ter experimentado uma vida de prazeres seguida de tragédias pessoal e financeira. Na época em que pintou sua obra-prima, O Retorno do Filho Pródigo, provavelmente Rembrandt já estava bem parecido com o pai da parábola do filho pródigo. Nouwen desafia cada um de nós a identificar a personagem da história com a qual somos mais parecidos. A meu ver, a própria pintura está carregada de emoção e significado. De uma maneira que acredito ser semelhante ao que Nouwen vivenciou, esse quadro me levou a transpor a parábola para a vida real e serviu como uma espécie de janela da alma. Talvez a maior lição que podemos aprender dessa parábola de Jesus seja a de que o melhor tipo de liderança costuma ser um ato de compaixão que exige o sacrifício pessoal. Como os líderes não têm outra opção senão liderar seres humanos imperfeitos e até mesmo capazes de nos ofender, o perdão e a compaixão são ferramentas essenciais na caixa de ferramentas da liderança. Mas essas ferramentas não devem ser usadas para confundir ou trazer algum benefício desejado pelo líder. Para gerar ótimos resultados, elas precisam ser oferecidas como presentes que revelam o lado bom e o valor em potencial de outras pessoas. Às vezes, os líderes precisam dotar outros de empowerment, perdoando essas pessoas e dando-lhes uma segunda, terceira ou mesmo quarta chance. Um traço que identifica um líder é sua capacidade de perdoar e depois considerar os erros dos seguidores,
como oportunidades de aprendizagem. Então hoje acabou o capítulo 12, amanhã capítulo 13.